Vamos orar, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti. Aqui está o Teu servo, Pai, que se preparou, que estudou, que orou para trazer essa palavra. E que essa palavra, querido Deus, possa tocar profundamente nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa abrir os nossos ouvidos espirituais. A nossa alma, o nosso espírito possa estar pronto para receber essa palavra. Que essa palavra possa gerar edificação. Que essa palavra possa gerar, querido Deus, salvação de vidas. Desafios a nós, para a glória do Senhor. Eu abençoo o Teu filho, o Teu servo, com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estar aqui, um domingo muito festivo, muito abençoado, poder ouvir hoje o testemunho, a igreja em assembleia, votando a ida dos nossos irmãos Alexandre e Cláudia ao campo missionário, a Tailândia. Gente, é algo marcante ouvir aqui a irmã Márcia falando desse trabalho deles desde cedo e ver esse fruto, né, Márcia e Daniel, assim, gente, é uma coisa, assim, sem palavras. Deus escolher a nossa igreja, dentre tantas igrejas, aprove ao Senhor, eles eram de Rocha, né? Uma igreja lá do pastor Roberto Meireles, e estarem aqui na nossa igreja e serem enviados é uma benção, é uma benção. E quem esteve também aqui de manhã, irmãos, o pastor contou aqui, relatou um fato aqui, um tanto quanto inusitado que aconteceu comigo. Os irmãos sabem que eu estou nesse processo, e os homens, principalmente, devem fazer o exame de PSA, e eu fiz o exame de PSA, fiz o exame de ultrassonografia, de ressonância magnética com contraste. Esses não deram nenhum problema, mas o exame de sangue, o PSA foi alto, então aprove ao médico pedir que eu fizesse biópsia. E, de fato, eu concordo com o pastor, sou medroso mesmo. Quando o avião vai levantar o voo, morro de medo. Quando eu tenho aquela enfermeira com aquela prancheta que você tem que passar pelaquela porta de plástico, já viu? É uma coisa horrível, aquela sensação. Toda hora chama José, Antônio, aí e vai esvaziando, não vai ter jeito, vai chamar meu nome. Aí chama o teu nome, mas estou aqui, aprove o Senhor, graças a Deus. Vai fazer um ano também que a Kombi, a irmã até virou, Deus usou sua vida, pastor Edson. Eu não queria ser usado com a Kombi perdendo o freio na Serra de Itaipuaçu, mas a Kombi hoje é bem melhor do que aquela que a gente estava. Então, irmãos, e eu voltei para casa na quarta-feira, após a biópsia, e eu com uma dúvida, uma interrogação na cabeça. Patrícia, eu me lembro que eu coloquei o roupão. A enfermeira disse, tira a roupa e coloque esse roupão e amarra. Mas eu não me lembro quem colocou a roupa de volta. Como é que foi? Eu fiquei buscando, mas não lembrava de jeito nenhum. Quem amarrou meu tênis? Quem colocou minha... Aí o pastor faz aquela revelação hoje aqui de manhã e foi... ele trocou a minha roupa, literalmente. Agora eu fiquei sabendo hoje de manhã. E eu fiquei, caramba, então foi isso. Foi o pastor Marcos que fez esse papel. Obrigado, pastor, pela gentileza. Mas, irmãos, vamos então... abra sua Bíblia, por favor. Esse é um tempo muito especial. Lucas, capítulo 22. Nós vamos, então, no último domingo pela manhã, domingo passado, a Tatiane trouxe uma palavra muito boa aqui, tratando de maturidade. A gente vai pensar na introdução alguma coisa que Tatiane falou para depois...
através de uma personagem bíblica, teu xará, Pedro, nós vamos então conversar e tentar entender esse processo de crescimento e maturidade que o apóstolo Pedro precisava ter. Irmãos, eu cheguei aqui nesta igreja, já conhecia há mais de 13 anos, mas cheguei aqui, fui recebido pela igreja em 2012, isso. E eu confesso, irmãos, que durante esses 7 anos que aqui estou, esse púlpito foi o púlpito que eu mais preguei. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 4 anos e um pouquinho de ordenação, esteve presente na minha ordenação o pastor Marcos, o pastor Val, na primeira igreja batista em Inhaúma, Daniel, isso, o irmão Daniel também. Então, irmãos, eu confesso que eu tinha uma maturidade naquela época. A irmã Diaconisa Eliane, ela usou uma palavra nessa caminhada desses 7 anos, ela disse: pastor Edson, você é um diamante bruto, ou seja, você precisa ser lapidado. E eu confesso, irmãos, que ainda estou nesse processo, mas e nesta caminhada de maturidade e crescimento, sempre subi nesse púlpito com a melhor das intenções, com o coração aberto, mas por falta da maturidade, algumas vezes eu disse coisas que poderiam ser ditas de outra forma, e as disse fruto da minha imaturidade. Isso não significa que passados 7 anos e completos esse ano 12 anos de ordenados, não significa que eu esteja em plenitude da minha vida, mas fazendo uma autoavaliação, eu percebo que eu não sou o mesmo de 7 anos atrás. O Edson que chegou aqui em 2011 para 2012 não é o mesmo Edson, no sentido da idade, no sentido de várias coisas. Então, irmãos, se nesse processo de caminhada com você eu disse algo, eu falei alguma coisa, uma postura minha neste púlpito, em uma reunião, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Eu sou um pecador. Eu sou alguém que precisa ser tratado por Deus. Eu sou alguém que precisa de um pastor, da irmã Eliane, que teve coragem, e tantos outros irmãos que teve coragem ao longo dessa caminhada de chegar: pastor Edson, não é assim, é desse jeito, e eu estou crescendo, estou em crescimento, não estou maduro, mas estou em crescimento. E nesta noite eu quero pensar também em um homem que foi enviado por Deus, que expulsou demônios, que pregou, que era considerado o mais importante, ou que tinha uma afinidade maior com Jesus Cristo, porém, a sua maturidade precisava ainda alcançar níveis, e nós vamos ver isso aqui nesta noite. Então, olhe para a sua Bíblia, Lucas capítulo 22, a partir do verso 31, diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você. Observe que Jesus usa no plural, por vocês, mas depois ele diz: eu orei por você, Pedro, já que ele era um líder em destaque naquele grupo apostólico, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: olha aí, alguém que precisa de crescer em maturidade: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Senhor, que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra em nossos corações. Então, irmãos, o tema para a gente pensar: Pedro precisava crescer em maturidade, como eu preciso, como todos nós precisamos. Pedro precisava crescer em maturidade. E no último domingo, Tatiane dizia para nós que o conceito na botânica não é muito diferente num conceito que podemos aplicar para nós em relação à maturidade. E maturidade, ela dizia para nós, estado ou qualidade de maduro. Entende-se por maturidade
o processo pelo qual qualquer ser vivo cresce e se desenvolve até atingir seu ponto de máxima plenitude. A maturidade é um processo que não acontece de um momento para o outro, mas ocorre a partir do aparecimento de certos fatos ou elementos. Então, na minha vida e na sua vida, ela vai acontecendo, ela deve acontecer, e se ela não estiver acontecendo, algo está errado. É como um filho que vai passando de ano em ano, e se não está acontecendo o crescimento, algo está errado. Está aqui a minha princesa Vitória, que ainda na sua tenra idade, ela não atingia, eu não sei como é o nome daquele mapa das vacinas, que você vai dando vacina, a pediatra vai anotando, e ali tinha um gráfico que dizia que o peso da Vitória, enquanto ela ia, seus 3, 4 anos, não atingia, ele ficava no último. E aí, não só o alimento normal, a pediatra passava para nós um outro tipo de alimento para fazer uma recomposição, a fim de que a maturidade dela no crescimento atingisse o ideal. Então, e no grego, irmãos, a palavra que é usada é teleios, perfeito, a ideia de maturidade, o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E aí ela dizia, o que pode te fazer um crente maduro? Muitos anos na fé, mais idoso, cargos ministeriais. É verdade que nós não podemos impor as mãos sobre um neófito na fé, a fim de que a vaidade não possa brotar no coração dele. A igreja, os líderes, os pastores, os diáconos devem ter muito cuidado nesse sentido, a fim de que esse coração novo ainda na fé, assumir uma responsabilidade diante da igreja, possa ser tomado por vaidade. Mas é interessante o que Davi diz, irmãos. Olha o que ele diz: tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciões, pois obedeço os teus preceitos. Se por um lado temos que ter cuidado com o novo na fé, o neófito na fé, para não ensoberbecer, na vida cristã, não necessariamente podemos também dizer que uma pessoa, por ter uma certa idade, significa que ele já é maduro. Porque o salmista está dizendo, olha, eu tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Porque pode ser que uma pessoa tenha 30, 15, 50 anos de conversão, mas não medita na lei do Senhor, não tem um coração temente a Deus. Então a sua maturidade espiritual, ela ainda precisa ter avanço. Agora, voltando para o nosso texto, irmãos, para Pedro. Possivelmente era quarta ou quinta-feira. O Senhor Jesus havia pedido o próprio Pedro e João para buscar um lugar para eles celebrar a Páscoa. A cruz já estava logo ali. E o Senhor Jesus diz, olha, vão à cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro com água, é nesta casa que nós vamos celebrar a Páscoa. E é nesse ambiente, irmãos, que surge esta conversa entre Jesus e o apóstolo Pedro, que precisa avançar em maturidade. O capítulo 22, a partir do verso 1, o texto sagrado diz que Satanás já havia entrado no coração de Judas, já havia uma trama para prender o Senhor Jesus, e ele de forma muito cuidadosa, carinhosa, reúne o seu corpo apostólico e começa a realizar a ceia no cenáculo, possivelmente no segundo andar daquela casa, e aquele grupo estava um tanto quanto apreensivo, porque a situação em Jerusalém era uma situação tenebrosa, pois ele já havia dito que o príncipe do mundo já estava atuando segundo a soberana vontade de Deus, e ele reúne aquele corpo apostólico para dar algumas instruções a ele. É o último momento, ele está celebrando a ceia, eles já estavam discutindo acerca de quem seria o maior
William nos antecedia falando sobre essa questão de orgulho, a discussão do corpo apostólico, é quem assumiria, quem seria o mais importante. Pouco se importava com as palavras que o Senhor Jesus estava dizendo em relação à sua morte vicária, ao seu sacrifício sangrento, à sua dor, ao império das trevas que estava dominando aquele combate, aquela luta espiritual, porque sobre ele estavam os meus pecados, os seus pecados, e aqueles homens estavam pensando em quem ficaria à direita, quem ficaria à esquerda, quem assumiria, e quando de repente Jesus se volta para aquele corpo apostólico e começa a chamar a atenção deste Pedro, que precisava amadurecer, que precisava crescer, que precisava avançar, e ele diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês é este: nesse processo de amadurecimento, Pedro precisava crescer em maturidade em relação à atuação de Satanás. Observe que Jesus troca o nome dele, de Simão para Pedro, mas neste momento muito complexo, a morte, os soldados romanos, os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, já ali prontos para atacar, a entrega, a traição haveria de acontecer, e é nesse momento que Jesus não chama ele de Pedro, pelo menos nesse primeiro momento, ele chama ele de Simão. Simão, ou seja, de alguma forma querendo revelar que ele não é esta lasca da rocha, ele é este homem de uma natureza complexa, de uma natureza vulnerável, ele não é tão forte assim como ele imagina, e há um inimigo, há uma arquitetação no inferno naquele momento, não só para minar o plano da salvação, o plano de Deus, mas trazer medo, trazer pavor ao coração daqueles irmãos que seriam os líderes daquela igreja. E aí Jesus chama ele, trazendo atenção a ele do que estava para acontecer, o que iria acontecer, o que estava rondando eles, porque ele já havia pronunciado para esses apóstolos aquilo que o próprio Isaías havia profetizado: eu vou ferir o pastor e as ovelhas se dispersarão. E aí ele então diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. O que Jesus está dizendo? Olha, Simão, você entende a linguagem, você nasce e vive em um contexto agrícola, e quando se vai peneirar o trigo, se mexe muito com aquela peneira, de tal maneira que é necessário fazer aquele movimento para que a palha, para que o joio possa subir e possa ficar somente o trigo naquela peneira. E Jesus está dizendo para Simão: Simão, Satanás pediu para agitar a sua vida, Satanás pediu para destruir a vida de vocês, mas eu roguei ao Pai. E é interessante, irmãos, que muitas vezes a igreja não percebe, assim como Pedro não percebeu, como você muitas vezes não percebe a atuação do inimigo, irmãos. E o diabo quer que eu e você, nesse processo de amadurecimento, de crescimento, ou a gente venhamos a rejeitar a existência dele. Não existe esse negócio de diabo, não existe o inimigo, que a gente vá para esse extremo e viva sem vigiar, e viva com as nossas guardas abaixadas, sem as armas espirituais, e assim seremos presas fáceis dele. O inimigo quer que você pense que ele não atua, o inimigo quer que você pense que ele não age, que ele não quer matar, que ele não quer roubar, e que ele não quer destruir. Pedro estava desapercebido. A outra forma do inimigo atuar é superdimensionar o trabalho horroroso, maldoso, audacioso que o diabo e o reino das trevas está realizando, e muitas vezes a igreja enfatiza mais, dando a entender que há um duelo, duas forças,
um duelo da força de Cristo, do reino da luz com o reino das trevas. Não, irmãos, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, mas Ele atua. E Pedro precisava saber isso. Lucas 22:31 diz: e o inimigo que semeia é o diabo, a colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. A Bíblia diz aqui em Mateus 13:39 que o diabo semeia o joio no meio do trigo. Em João 8:44, Jesus diz: vocês pertencem ao pai de vocês, falando aos fariseus, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, o Deus desse século, ele é mentiroso. Ele mentiu para o primeiro casal que vivia em santa harmonia e santidade com Deus, e através de uma falsa profecia, eles caíram e o pecado arruinou toda a humanidade. Então Jesus está dizendo para este homem que está batendo no peito, dizendo que ele não vai negar, que ele vai seguir. Jesus diz: Simão, Simão, preste atenção, Simão. É momento de muita atenção. Já em Mateus, no capítulo 26, no verso 41, Jesus chama Simão, Jesus chama João, chama Tiago e diz: olha, vamos orar. A alma dele estava angustiada, o mal estava tomando conta de Jerusalém, mas o que Simão faz, o que João faz, o que Tiago faz? Vão dormir. Irmãos, será que não é isso que muitas vezes tem acontecido? São dias de batalhas em nossa nação, irmãos. São dias de guerra em nossas nações, irmãos. O diabo quer destruir as nossas casas, os nossos filhos, com falsas doutrinas, com ideologias, com pensamentos, com filosofias. Eu e você, a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos acordar para a realidade da batalha espiritual que está acontecendo neste momento. Enquanto você está ouvindo esta palavra, o Senhor Jesus diz que o trabalho de Satanás é roubar a boa semente da palavra do Evangelho. Segunda Coríntios 11:14 diz: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Mateus 4:3, o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras transformem em pães. Presta atenção, irmãos. É verdade que a forma que mais Satanás age não é aquela forma caricata, com aquela voz torta, com aquele jeito que você já viu em algum... Não, irmãos. A Bíblia diz que Satanás entra em Judas. Judas sai torto. Judas sai com a voz diferente? Não, irmãos. Satanás entra em Judas e ele caminha firme, consciente, cheio de sagacidade, determinado. Aquele que eu beijar é esse que é o Cristo. Cuidado, irmãos. Pedro precisava amadurecer em relação à atuação de Satanás. Ele entra através de novelas, ele entra através de filmes, ele entra através de dissensões, mentiras, fofocas, tentações. Irmãos, se ele foi tentar o Cristo, o Filho de Deus, quanto mais a mim e a você, irmãos. Pedro precisava avançar nisso. Nesta noite, querido, você precisa avançar neste conhecimento. Segundo, Pedro precisava crescer no conhecimento de quem era seu intercessor. Se por um lado, irmãos, é uma realidade a batalha que nós temos que enfrentar dia a dia, verdade é também que eu e você, a igreja do Senhor Jesus, a igreja que Ele edificou, que Ele deu o seu sangue,
Ele mesmo é o intercessor. O Senhor Jesus não apenas nos salvou, não apenas escreveu o nosso nome, não apenas nos justificou com a sua morte, mas o papel de Cristo hoje em relação à igreja é um papel tão fundamental, tão importante como foi a sua obra vicária, como foi a sua vida em obediência a Deus, a sua morte de cruz e a sua ressurreição. Se por um lado Jesus está dizendo para Simão, Simão, ele quis te peneirar, Simão, ele quis peneirar todos vocês, mas eu quero que vocês tenham uma consciência, que vocês têm um intercessor, vocês têm alguém que pede, que luta, que ora por vocês. Foi citado aqui por William, a oração sacerdotal. O Senhor Jesus já tinha orado por ele, dizendo, Senhor, eu não peço que tu os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor livre do mal. E aqui o Senhor Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, a coisa só não vai arrebentar, a coisa só não vai ser pior, porque eu intercedi por você. Meu irmão, essa é a boa notícia que eu tenho para dar a você. Você tem um intercessor que é ouvido no céu, querido. Cristo Jesus, irmãos. Irmãos, ter um intercessor, a irmã Marta é uma intercessora, eu tenho gente aqui nessa igreja que é gente de oração, como é bom, irmãos, você saber como eu recebi notícias aqui e eu não tive um medo maior por causa da sua intercessão, porque no coração deu vontade, eu vou embora, não vou fazer esse exame não, mas o pastor Marcos, o pastor Val, a obra missionária, o seu filho, a sua filha, cada um de nós precisamos de intercessores, gente que esteja na brecha, e o Senhor está dizendo, Pedro, você precisa conhecer, entender esta verdade, eu sou o teu intercessor, Cristo é o teu intercessor, meu irmão. Você que entrou aqui angustiado, preocupado, ou quem sabe com uma doutrina, uma teologia um tanto quanto equivocada em relação a Satanás, ao império das trevas, saiba que diante de Deus está o próprio Filho de Deus, santo, vivo e que intercede por sua casa, intercede por sua vida. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, ao contrário dos outros sumos sacerdotes. Ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre, irmãos. Esse é o teu intercessor. Pedro precisava crescer nisso. Em terceiro, Pedro precisava avançar em maturidade, no sentido de se conhecer melhor. Às vezes, irmãos, nós achamos que nos conhecemos. Há uma igreja no Apocalipse que se achava. Ela se achava. Nós temos muito ouro, nós temos muita riqueza. A igreja de Laodiceia, acontece um terremoto, e aquela igreja não precisa da ajuda de Roma, porque aquela igreja tem remédio, colírio para os olhos, aquela igreja, aquela cidade produz um colírio para os olhos, para os ouvidos, ela consegue exportar isso para o mundo. Aquela igreja produz uma lã e ela consegue também exportar isso para o mundo, então ela tem muita riqueza.
Então ela tinha um conhecimento acerca de si baseado nisso. Porém, quando Jesus se dirige à igreja de Laodiceia, ele diz: vocês são cegos, vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês estão nus. E aqui, irmãos, Pedro precisava avançar no sentido de saber quem ele era. Às vezes nós achamos, irmãos, esse Pedro é alguém que havia feito há poucos dias, naquela mesma semana, uma revelação estupenda, quando Jesus pergunta: quem os homens dizem a respeito da minha pessoa? Ora, uns dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é alguns dos profetas. E aí Jesus, preocupado com seu corpo apostólico, se volta para ele: e vocês? E aí Pedro, como sempre, ele se aproxima de Jesus e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: glórias a Deus, Pedro, você não revelou a carne nem o sangue, mas foi Deus que revelou isso a você. Então Pedro se enche, irmãos, e ele prossegue na sua caminhada, e Jesus diz: olha, é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, ele vai ser preso, ele vai ser esbofeteado. E Pedro, diante daquela revelação, diante daquele processo ministerial, esteve ao lado. Ele já se achava o tal, porque em todas as nuances que aconteceram no ministério de Jesus, algumas vezes Jesus deixava 9, mas chamava Pedro, chamava Tiago, chamava João, e agora nesse momento, já chegando à cruz, ele diz: eu não. Pode ser que Tomé, que é uma fé duvidosa, talvez ele te negue. Pode ser que Mateus, que foi um publicano e que deve ter ainda alguns laços com romanos, pode ser que ele, mas eu não, eu vou até o fim. Eu sou Pedro, eu sou forte, eu sou o pescador, eu sou o tal. Irmãos, ele não sabia quem ele era. Às vezes eu e você agimos assim, irmãos. É hora da gente curvar a nossa cabeça, irmãos, e pedir misericórdia ao Senhor, irmãos. Humildade, Senhor, e assumir aquilo que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas ele respondeu, pode passar, por favor, mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Presta atenção, irmãos. Jesus, 100% homem, 100% Deus, a arrogância, o orgulho, esse não se conhecer, ele está desmentindo Cristo, irmãos. Ou não? 100% homem, 100% Deus, está dizendo: olha, Satanás quis te peneirar, ele quis acabar com a sua vida, mas eu roguei. E ele diz: não, eu estou pronto. Irmãos, nós não estamos prontos. O apóstolo Paulo diz: sou o que sou pela graça de Deus. Pedro não se conhecia. E no processo de amadurecimento, irmãos, é muito importante, é fundamental a gente entender. Eu preciso entender que existem pontos cegos na minha vida. Já viu quando você está dirigindo? Pastor, me acabou comigo aqui, você, que, gente, não é tudo isso não, é brincadeira, tá? Mas já viu quando você está dirigindo, o ponto cego que você não vê, o motoqueiro? O Kleber que você tem cuidado para quando você for viajar com ele. Aí você tem que orar bastante, pedir todos os anjos, porque o negócio é tenebroso, mas tudo bem. Então, irmãos, na minha vida, na sua vida, nós precisamos admitir que existem pontos cegos, existem fragilidades na minha vida, existem fragilidades na sua vida, e é sinal de amadurecimento quando eu percebo: se eu me aproximar daquele ponto, eu posso cair. Eu posso pecar. Então, a santidade, o temor a Deus me faz desviar. Se eu entrar nessa discussão, se eu der ouvido a esta fala, se eu deixar o meu coração, eu vou cair.
É importante a gente se conhecer e se assumir, e em santidade, quando eu me conheço, quando você se conhece, quando nós fazemos esse autoexame, fica mais fácil, irmãos, da gente evitar a queda. Agora, quando você vai de peito dizendo que é, cuidado, irmãos. Eu e você, no processo de amadurecimento, a gente precisa conhecer e saber quais são as nossas falhas, irmãos. Os nossos pontos fracos, os nossos pontos cegos. Pedro não sabia, mas Pedro ainda insistia, ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Aí você pode estar achando, não, Pedro, foi só Pedro, não, olha o que diz o texto. E todos os outros disseram o mesmo. Nós também, irmãos. Todos nós dizemos, não, eu sou bom, eu sou acima da média. O irmão lá caiu, o pastor lá, a jovem, o adolescente, aquele casal, mas eu não. Todos, irmãos, somos iguais, a mesma natureza, somos vulneráveis, a gente precisa avançar. Quarto, ficou revelado a Pedro que entre o tempo de sua afirmação e o tempo de sua negação, sempre esteve presente um homem que precisava amadurecer e crescer. Observe isso, irmãos. A palavra de Jesus para este homem, eles estão ali, acabaram de cear, e Jesus diz, olha, você vai cair, Pedro. Você vai me negar. E o tempo, irmão, só prova exatamente isso. A fragilidade dele. Jesus diz a ele, preste atenção, Pedro, é antes que o galho cante. Já tinha terminado a ceia, já era noite, irmãos. Jesus está dizendo para Pedro, olha Pedro, você é tão frágil, você não se conhece, não vai demorar muito. Não demorou muito, irmãos, nos tempos em que os reis saem à guerra, Davi fica em seu palácio, aquele Davi que derrotou Golias, aquele Davi cheio de estratégia, aquele Davi que consegue expandir o reino de Israel, que antes dele assumir era um território aproximadamente parecido com o Rio de Janeiro, ou a metade do Rio de Janeiro, mas quando ele assume, ele estende a extensão daquele território, mas em uma fração de segundo, ele cai, irmãos. E é isso que Jesus está dizendo, olha, o tempo é muito curto, Pedro. É antes que o galo cante, não vai demorar muito, não vai precisar do Império Romano, não vai precisar de centurião, não vai precisar de armas, vão ser algumas criadas, apenas algumas criadas. Essa é a minha natureza, essa é a sua natureza. Precisamos crescer em amadurecimento, irmãos. Ficou revelado a Pedro que entre o tempo de sua afirmação, eu não te nego, e o tempo de sua negação, esteve presente um homem que precisava amadurecer e crescer. Quantas vezes, irmãos, nós também não fazemos a mesma afirmação, e de repente, diante de uma apresentação, de um grande feito, de uma grande vitória, nós deixamos o nosso coração se encher de vaidade. Só que o período daquele triunfo e o período daquela queda é um instante, irmãos. São questão de minutos, é isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Pedro, não vai demorar muito. E você vai cair. E você vai me negar. Respondeu-lhe Jesus, eu lhe digo, Pedro, antes que o galo cante, hoje, 3 vezes, você negará que me conhece. Você vai me negar que me conhece, Pedro. Você vai ofender a minha santidade. Você vai virar o rosto. Você vai se rebelar. Você vai me abandonar, Pedro. Vai ser nesta noite. Gente, deveria sair dali, né, procurar um canto e pedir misericórdia a Deus, mas ele peita o Senhor Jesus. Quem sabe, querido, você que está aqui, tem escutado a palavra de Deus, tem escutado o seu pai tem te dado orientações, a sua mãe tem te orientado, cuidado.
o seu pai diz, olha, essa companhia, esse comportamento, essa atitude, e você bate nos peitos, eu sei o que eu vou fazer, eu sei, eu conheço. Você, esposo, que a sua esposa com todo cuidado tem tentado se aproximar de você, dizendo, amor, não é assim, amor, reflita. E você no seu ímpeto, você se achando, não, eu sou o chefe, eu sou o cara, cuidado. Você, mãe, cuidado. Corra para os pés do Senhor Jesus, vamos correr, irmãos, é sinal de amadurecimento, de crescimento, a gente entender que sem Ele a gente não pode fazer nada, somos frágeis, somos presas fáceis, o nosso inimigo a gente não consegue tocar nele, a gente não consegue vê-lo, e o Senhor Jesus em seu santo amor, em sua santa graça, Ele nos reúne em um lugar como esse, Ele envia discipuladores, pastores, líderes, a fim de que a gente possa crescer, a fim de que a gente possa avançar em amadurecimento. Não queira agir sozinho, não queira atuar sozinho, não queira ser uma ilha, mas busque pessoas, busque na palavra de Deus, busque ter um coração temente ao Senhor, não tome a decisão sozinho, não faça como Pedro, o Senhor está te alertando, o Senhor está nos avisando nesta noite, e você só cai, irmãos, aqui está um exemplo, foi escrito para nós, e não há diferença no meu coração, no seu coração, em relação ao coração de Pedro. Somos formados da mesma matéria, somos formados do pó, precisamos dele, precisamos de pessoas, precisamos de intercessores, precisamos de amigos, precisamos da santa palavra de Deus, para a gente ficar de pé. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele tinha acabado de tomar a ceia. Jesus tinha acabado de dizer, este corpo é partido por vós, este sangue, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Eu vou morrer por vocês, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro diz, eu vou contigo até a morte. Precisava crescer, irmãos. Se você chegou aqui batendo no teu peito, dizendo, eu sei, eu sou o cara, eu arrebento, eu estou acima da média. Cuidado, irmãos. Cuidado. Em quinto, irmãos, já estamos indo para o fim. Jesus diz a Pedro, imaturo, que mesmo após a sua queda, ele poderia ajudar na maturidade e fortalecimento de muitos. Preste atenção, irmãos, isso é muito importante agora. É um momento difícil. A Ruth me devolveu um livro hoje, que eu emprestei ela, um livro muito bom, Extrema Graça, vale a pena você ler. E esse ponto aqui, por favor, muita atenção, para não... qual é aquela palavra, hein? Editar o que eu vou dizer. Esse ponto é muito importante da mensagem. Jesus diz a Pedro, imaturo, que mesmo após a sua queda, ele poderia ajudar na maturidade e fortalecimento dos irmãos. Até na queda, irmãos, preste atenção nisso. Pedro vai cair. Jesus já profetizou. Pedro, você vai me negar. Você vai me negar. Você vai pecar. E Jesus já tinha dito, mas eu orei por você. Preste atenção, você vai pecar, Pedro. Você vai cair. E vai ser revelado o quanto você precisa crescer. Você precisa amadurecer. Você vai cair. Irmãos, o pecado, ele ofende a santidade de Deus. O pecado traz consequências. E a pior consequência que o pecado trouxe a este tempo foi o Santo Filho de Deus se encarnar.
E não só se encarnar, ele foi preciso ir à cruz e morrer uma morte horrível no meu e no seu lugar. Mas o pecado também traz uma consequência horrível para aqueles que morrem sem reconhecer o sacrifício de Jesus. A morte eterna, o inferno, a condenação eterna. Mas o que Jesus está ensinando a esse pobre Pedro, a nós também, pobres pecadores, redimidos pelo seu sangue, que pode ser que na minha soberba, no meu orgulho, como eu disse, estou aqui há 7 anos, fui alcançado há 29 anos atrás, e houve quedas na minha vida nessa caminhada, quedas aqui nesta igreja, como eu pedia perdão anteriormente, peço perdão novamente, como também houve quedas na sua vida, e que Jesus está dizendo é que nesse processo de intercessão, Ele é um sacerdote tão perfeito, tão capaz, que as ovelhas que estão nas mãos dele, ninguém pode arrebatar. E ele está dizendo: olha, Pedro, você vai cair, mas através desta sua queda, você poderá ajudar muitas pessoas, você vai ensinar muitas pessoas a crescerem, a amadurecerem na fé. Eu vou usar, Pedro, ainda que isso me ofenda, ainda que isso ofenda a Deus, ainda que isso vai gerar no seu coração muita dor, eu vou usar esse momento, e você vai se lembrar desse momento, e você vai se amadurecer, e vai ajudar muita gente. É isso que Deus faz na minha vida, irmãos. Deus é tão gracioso, Deus é tão amoroso, Deus é tão perfeito, que este homem cai sim, mas ele já aponta para o futuro. Pedro, isso vai ser um canal de bênção, eu vou transformar essa sua queda em bênção na vida de muitas pessoas. É esse o Deus que você serve, querido. Então, se você chegou aqui aflito: pastor, você não conhece a minha vida, ainda bem que eu não conheço a sua vida, e não quero conhecer nesse sentido, irmãos. Nós, os pastores, estamos aqui para te ajudar, a igreja, a escola bíblica dominical, mas eu quero dizer, assim como Deus disse para Pedro: se você chegou aqui em uma situação que você sabe que negou a Jesus, em uma situação que você sabe que o seu coração foi tomado por orgulho, por soberba, e você caiu, Jesus está dizendo: olha, quando você se converter, não que Pedro não tivesse experimentado a conversão, mas quando você voltar, Pedro, quando você cair em si, de quem você é, de um homem frágil, de um homem vulnerável, de um homem que não pode estar de pé, a não ser que a minha mão esteja suportando a sua vida frágil, você vai ser bênção, Pedro, na vida de muita gente. E é isso que Deus manda dizer a você, meu querido. Não importa aonde você caiu, o que importa é que você reconheça que você, quando caiu, caiu nas mãos do Todo-Poderoso, caiu nas mãos do Deus que te ama, porque é assim que está escrito em Jeremias: o vaso se quebrou na mão de quem? De quem, irmãos? Na mão do oleiro. Pedro se quebrou, irmãos, na mão do oleiro. Pedro se quebrou na mão do carpinteiro. E ele disse: eu vou consertar isso, Pedro. Eu vou consertar isso. E quando eu consertar isso, Pedro, você vai ajudar muita gente. Você vai crescer. Meu querido, cresça. Poxa, pastor, eu caí, pastor. Pastor, eu traí. O que eu fiz foi muito pior do que Pedro, pastor. Não importa, querido. Deus pode usar isso para ajudar muita gente. Santa providência de Deus para o crescimento em maturidade do apóstolo Pedro. Esse galho, irmãos. Lembra, presta atenção, que eu dizia que é um período muito curto. Olha, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, você é tão frágil que não vai passar, não vai chegar o dia, Pedro, e você vai me negar. Mas olha como é que esse Deus é tão perfeito, irmãos. Preste bastante atenção nesse ponto também, irmãos. Jesus está dizendo assim: o galo vai cantar, Pedro. O galo vai despertar a tua consciência, Pedro. Você vai lembrar quando o galo cantar, Pedro. E Pedro está ali naquele... Vocês conhecem a história depois de
Leem aqui em Lucas, esse registro está nos 4 evangelhos. Pedro está ali, seguindo Jesus de longe. Aí chega uma criada e diz, olha, você é um deles. Aí, não, que isso? Irmãos, alguns estudiosos no grego vão dizer que Pedro usa uma palavra super agressiva em relação ao seu Senhor e Salvador, quando ele o nega. E esse animalzinho, irmãos, eu não sei se Anás e Caifás, ali naquela casa, alguém criava galinha, eu estava perto, criava galo. Eu criava galinha e galo, mas as minhas galinhas, minha casa ainda não tem muro, estava fugindo para a casa do vizinho, comendo as plantas do vizinho. Adriano mandou uma equipe lá fazer o telhado, abençoou lá com a equipe. Um amigo gostava da galinha, levou-me as 23 cabeças de galinha, irmãos. Tudo. Falei, eu não quero briga com meu vizinho. Se bem que os gatos dele entravam na minha casa, roubavam meu lixo, fazia uma bagunça. A Patrícia ia com a vassoura. Falei, calma, é a criação de Deus, não pode bater nos gatos, Patrícia. É a criação de Deus. Tudo bem, a gente acaba com as nossas galinhas. A gente vai ter que tampar o vidro da nossa janela, porque o gato, ele não tem razão, então ele vai entrar aqui, vai roubar a comida. Eu acabei com as minhas galinhas, mas lá Jesus disse, não, Deus vai enviar o galo, Pedro. Ele vai cantar, e você vai se lembrar das minhas palavras. Eu não sei, irmão, se Deus ainda envia galos, mas às vezes é uma música, às vezes é um versículo, às vezes é uma experiência, é uma dor, é uma enfermidade. Deus está sempre despertando a consciência do filho, da filha, a fim de que eles se voltem para Ele. Se você ouvir o galo cantar, meu irmão, corra para o lugar mais secreto e peça perdão a Deus, querido. A Bíblia diz que não precisou de romanos, não precisou algumas pessoas, e Pedro negou. O galo canta, a consciência de Pedro é despertada, começa o caminho da maturidade. Maturidade, irmãos, na minha vida e na sua vida, começa com arrependimento, irmãos. Arrependimento. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Jesus estava passando exatamente naquela hora, irmãos. Sabe o que é mais gracioso, irmãos? A religião, os homens, eu já disse isso, já coloquei culpa. Vai dizer que Deus está contigo, Daniel, quando você está lá no monte orando, jejuando. Ele está sim. Mas quando você está negando, Ele está longe. Não, irmãos. Quando Pedro nega, o Senhor passa e olha para ele e não diz absolutamente nada. Interpretação minha pessoal. Pedro, eu vou mudar isso, Pedro. Eu estou indo na cruz para resolver isso, Pedro. Pedro, aprenda a minha palavra, ela não volta vazia. Eu sou o Senhor, Pedro. Mas eu te disse, Pedro, quem você era, mas você não se atentou, mas eu te amo. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro, ainda quando você está negando, ainda quando eu estou negando, os olhos do Senhor continuam sobre cada um de nós, meus irmãos. Os olhos do bom pastor, os olhos do Cordeiro de Deus, os olhos do Senhor estão sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Então Pedro se lembrou, olha só, irmãos, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito antes que o galo cante hoje. Não vai demorar muito, vai ser breve, vai ser no momento, vai ser num instante, para provar que eu sou Deus, para provar que eu sou o Senhor, para provar que eu sou o conhecedor de todas as coisas. Vai ser hoje, Pedro.
mas saiba que eu vou te amar ainda assim. Saiba que a tua vida ainda estará em minhas mãos. Saiba que o teu nome ainda estará nos céus, porque eu roguei por sua vida, eu roguei pelo seu coração, eu roguei para que a sua fé não se desfareça. Você vai continuar com fé, ainda que agora você passe por esse momento. Eu roguei por você, porque o verdadeiro convertido, o verdadeiro filho de Deus, ele pode cair 1, 2, 3, 7 vezes, mas o Senhor o levanta de todas as vezes, irmãos. Essa é a palavra de Deus. Com isso eu não quero te estimular a queda novamente. Não queira brincar com o pecado, não queira ofender um Deus que é santo, gracioso, amoroso, que derramou todo o seu sangue. Vivamos uma vida de piedade para a glória do nome dele, irmãos. Ou despreza as tuas riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. O processo de amadurecimento é muitas vezes seguido de novas oportunidades e responsabilidades. Você que chegou aqui, querido, e caiu, traiu, como eu já traí, como eu já caí, como o Gago já cantou nesses 29 anos, algumas vezes na minha consciência. Eu quero te dizer, através desta palavra, que o processo de amadurecimento é muitas vezes seguido de novas oportunidades e responsabilidades. Depois da queda, do choro amargo de Pedro, Jesus vai ao encontro dele. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, depois da sua ressurreição: Simão, filho de João, você me ama? Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Depois da queda, irmãos, depois do choro, uma nova responsabilidade. Você que chegou aqui, irmãos, estamos chegando no final do ano, daqui a pouco estamos em dezembro, e você já vai ouvir, já é Natal na Líder Magazine. Não é isso? Então, quem sabe, mês 11, pastor, você não sabe como é que foi minha vida. Eu traí, eu caí, o Gago cantou, está cantando novamente esta noite, através dos hinos dessa reunião. Deus quer te dar novas oportunidades, querido. Se arrependa, se apresenta. Você está vendo esse grupo aqui, ó, a igreja está ganhando um projeto missionário, essa igreja está aberta, células, ministérios, sirva. O Senhor está chamando, assim como Ele vocacionou. Novamente Jesus disse a Simão, filho de João: você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pode ser que o pastor, pode ser que o líder, pode ser que a religião, quando você nega, quando você traga, vai dizer: você não serve mais. Mas com Cristo Ele diz: olha, tem uma nova responsabilidade, tem um novo campo, tem uma vocação para você, tem um nível, agora você é que vai apacentar. Pedro, eu apacentei, agora você pode apacentar, porque você caiu e eu te levantei, Pedro. Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Irmãos, quem sofreu uma queda, quem traiu Jesus, quem ofendeu o coração do Pai e se arrependeu, está apto para cuidar de vidas, irmãos. Quem experimentou o perdão de Deus. Como é que você prova isso na vida de Pedro? Eu termino. Abra sua Bíblia na carta de Pedro, para você ver que ele vai falar de tudo, ou quase tudo que está escrito. 1 Pedro, capítulo 5. Pedro amadurece em Cristo Jesus. É o nosso último ponto. Pedro amadurece em Cristo Jesus. Lembra, o Pedro era jactancioso, ele não era soberbo. Pedro não era cheio de si, não. Todo mundo pode te negar.
Mas eu não. Pedro não era assim? Lembra? Pedro não tinha conhecimento do inimigo. Pedro não tinha conhecimento do inimigo. Jesus disse, olha, Simão, não Pedro, lasca da rocha. Simão revelando a sua natureza. Simão, Satanás quis te peneirar, mas eu roguei ao Pai. Ou seja, existe uma batalha espiritual, Pedro. Existe uma guerra contra você. E eu sou o teu intercessor. Por isso que você não caiu. Pedro, você precisa se conhecer. Você é orgulhoso e a soberba precede a queda. Agora, preste atenção. Depois dessa queda, Jesus disse assim, lembra? A queda ofende a Deus, o pecado tem consequência, mas a soberana graça de Deus, o amor de Deus, estar comigo, estar com você, não apenas quando eu estou no monte, não apenas quando eu vou para a viagem missionária, não apenas quando eu estou realizando trabalho com casais, com crianças, Ele está ali, mas quando eu caio, o Filho de Deus cai, quando o seu filho cai, quando os nossos filhos ficam doentes, nós não estamos com eles só quando eles passam no Enem. Quando eles são reprovados, nós os amamos, nós os incentivamos e nós dizemos, ó, nós estaremos com você, Deus vai te dar vitória, o Senhor é contigo, Deus é assim comigo, Deus foi assim com Pedro, Deus é assim com a sua casa e com a sua família. E Pedro amadureceu, irmãos, porque agora ele está apto para ajudar, irmãos. Lembra Pedro? Pedro, quando você voltar, quando você se converter, ajude os irmãos. Agora ele escreve a uma igreja que o Império Romano está matando, perseguindo. Capadócia, eles estão espalhados. Olha o que ele escreve, irmãos, agora o Pedro amadurecido. Olha a profecia de Jesus acontecendo. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 6 ao 17. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele exalte no tempo devido. Pare aí. O Pedro do Evangelho diz, eu vou, eu sou forte, eu posso. O Pedro agora ajuda os irmãos que estão sendo perseguidos. Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus. Amadureceu, irmãos. Se humilhe. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Olha como é que o Pedro amadurece. Ele tem cuidado, Ele é o nosso intercessor, Ele é o teu intercessor. Quem tem cuidado, ora. Quem tem cuidado, intercede. Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. Olha a mente de Pedro agora amadurecida. Antes Jesus diz, olha, Simão, Simão, Satanás quis te cirandar. Olha o que Pedro está dizendo. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão. Há uma guerra, há uma batalha. Rugindo. Aí ele traz a figura do Coliseu romano. E ele está agora ajudando aqueles irmãos a não negarem, a não traírem, a continuarem firmes diante de uma perseguição cruel. Resistam e permanecendo firmes na fé. Lembra, Jesus falou da fé dele? Olha, quando você voltar, Pedro, eu sei que você não vai negar a fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e se porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, antes ele disse que ia sozinho, né? Agora ele está dizendo, com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel. Pedro agora sabe, olha, nós não somos uma ilha. A gente tem irmão. Você tem irmão, querido? Pedro tem Silvano. Pedro tem companheiro. Pedro agora entende a sua natureza. Aí, a quem considera irmão fiel, eu escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Pode passar o último? No final, irmãos,
somos todos iguais. No final, somos todos iguais em tempos diferentes. Eu sou igual a Pedro, você é igual a Pedro, mas ele é totalmente outro, Jesus de Nazaré. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus que tem misericórdia de nós, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor sustentou a vida de Pedro, mesmo quando ele caiu, Pai, e usou a vida dele para encorajar os irmãos que estavam dispersos naquele contexto de perseguição romana, Pai. E o Senhor usou, Pai, o apóstolo que outrora havia te negado, Pai, naquele cenário onde o Gólgota estava bem presente, a morte de cruz, Pai. Obrigado pelo teu sangue, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo teu amor. E que nesta noite, Pai, os que estão ao alcance através da internet desta mensagem, Pai, os irmãos que estão aqui, onde chegar a mensagem desse evangelho, o teu Espírito Santo possa estar curando pessoas, restaurando vidas e trazendo novas responsabilidades, novos desafios, Pai. Assim como o Senhor deu um novo desafio ao coração arrependido de Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Os meus irmãos que estão aqui nesse templo, os meus irmãos que estão assistindo no canal desta igreja, possam se sentir perdoados, chamados e vocacionados por Ti. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é o nosso intercessor. Obrigado porque o Senhor intercede por este amigo que está aqui, por esta amiga, por este irmão, por esta igreja, primeira igreja batista em Itaipu. Obrigado por esta igreja na terra, que o Senhor intercede e deu a vida por nós. Recebe a nossa oração. Obrigado por poder testemunhar deste evangelho de graça, de amor, de libertação, de paz, de perdão e de esperança. E que esta semana seja uma semana de amadurecimento, Pai, na vida de cada ovelha, de cada jovem, líder, obreiro desta igreja, de cada visitante, que o Teu Espírito Santo possa aplicar esta palavra às tábuas do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que você tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Pastor Marcos.